Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui. Hoje eu vim trazer pra você todas as patentes do CFAL atualmente, tá? Tô gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2022. Vim trazer todas as patentes aqui pra vocês, tá? Pra quem não conhece aí, deportado, ó, quem não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o likezão aí pra fortalecer, tá? Agradeço desde já. Então, bora pro vídeo. Bom, se você gostou do vídeo, peço que deixe seu like novamente, tá? Compartilhe aí. Pode estar se inscrevendo aí no canal também, que eu vou estar trazendo muita gameplay aí pro usuário, beleza? Agradeço aí, hein, pelo like, tamo junto.